Mando, ok. Ô, Maria, ora por nós, Maria. Maria, você está entre nós? Se você está entre nós, nos dê um sinal. Tá parecendo aqueles eventos, né? Oh, oh, se você está entre nós, nos dê um sinal. Ah, tá. Amém. Então, vamos pedir para orar a nossa irmã que está mais longe nesse momento, nossa irmã Késia, diretamente do funil. Deus tirou ela de longe para casar comigo. Olha que bênção, irmão, só para você ver o milagre. Deus fez. Tenha fé, irmãos. Entendeu? Tenha fé. Ora por nós, Késia. Mais longe foi você, não foi não? Mas eu já estava aqui, não vale, né? Eu já estava aqui. Eu já estava aqui. Então, Pai, te damos graças por mais essa terça-feira que nos reunimos para aprendermos mais a tua palavra, ao qual Jesus Cristo só venha nos instruir. Só venha, Pai amado, está falando nossos corações, nos lembrando, Pai amado, que somos dependentes de Ti, que o Senhor venha que nós possamos estar buscando, Pai, cada dia sermos parecidos contigo, obedecendo o ídolo do Senhor e fazendo discípulos aqueles que precisam ser discípulos, Pai. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai amado, falar aos nossos corações, que seja um momento de grande proveito para cada um dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vou começar a aula aqui hoje, e o que eu vou falar está dentro do tema, mas eu não vou direto para o tema. É algumas percepções. Primeira questão, irmãos. Ontem eu até compartilhei com os irmãos, como os irmãos sabem, eu estou fazendo o curso. Na verdade, eu descobri que eu terminei o curso ontem, curso de líderes, lá na Igreja Novo Ser. E aí ontem eu tive a oportunidade, porque eu estava em conexão com esses irmãos, tive entrado em conexão com outros irmãos, entrei com os irmãos lá no Novo Ser, e eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Paulo Júnior Borges, ao vivo, ao vivo. Eu até tirei onda, eu perguntei, meu Deus, no alto da minha ignorância, eu perguntei para o homem. E aí, irmãos, ontem eu estava pensando algo e eu quero falar isso com os irmãos. Uma coisa, irmãos, eu posso, como pastor, eu posso preparar a mesa. Como pastor, eu posso preparar a mesa, mas eu não posso dar apetite para os irmãos. O que isso quer dizer, irmãos? A sede por conhecer a Deus, a sede por crescer em Deus, a sede por se desenvolver em Deus, não é a igreja que dá, não é o pastor que dá, não. Nasce de uma decisão, claro que é fruto do Espírito, mas de uma decisão. Então, meus amados irmãos, a única coisa que a igreja pode fazer é propiciar opções para você matar essa sede. Muito bem. E aí, irmãos, às vezes, a nossa sede se limita ao campo que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, a nossa igreja, há alguns vídeos na internet. Então, é importante, ao longo da caminhada cristã, você se expor, você procurar se expor, e isso os irmãos são muito responsáveis, sem deixar de cumprir com a sua responsabilidade com Deus, comunhão com Deus, sem permitir, sem proibir, de impedir sua comunhão com sua família, com a sua igreja local, a Redenção em Graça. Os irmãos servem na Redenção em Graça. Mas é fundamental, irmãos, que os irmãos se exponham a pessoas, a situações onde a pessoa tem mais de Deus, tem mais experiência com Deus. Às vezes a gente corre o risco da nossa caminhada cristã de ir nos cultos onde os nossos amigos e irmãos vão, e nos trabalhos onde as pessoas que a gente conhece estão, assistir os mesmos pregadores, ler os mesmos livros, e aí você acaba podando coisas muito importantes da vida cristã que talvez você poderia estar vivendo. A gente não se permite, aí eu voltando para a igreja local, fazer perguntas
perguntas, aos graças a Deus, os irmãos têm uma comunicação muito boa, mas fazer perguntas mais difíceis, se dispor a isso, a estudar. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque é claro que existem impostores no reino de Deus. Mas, gente, se um irmão comanda uma grande obra social, é mais provável que ele tenha muito de Deus do que ele seja um charlatão. Se um pastor é pastor de uma grande igreja, é mais provável que ele seja muito homem de Deus do que ele seja um enganador. Se alguém comanda um grupo de louvor que é frutífero, que tem a presença, é mais possível que ele seja cheio de Deus do que seja alguém alguém mecânico. Então, irmãos, essa desconfiança do sucesso, essa desconfiança dos frutos que às vezes está no nosso coração, geralmente é o inimigo. Então, se expõe, irmãos. Ouça pregações difíceis. Ouça pessoas difíceis, com pessoas com temas pesados. Se permita, irmãos, permita que a sua sede, permita que a sua sede busque. Mike Denver, que escreveu Marcas de uma Igreja Saudável, diz assim: a igreja tem que ter cercas. A igreja que tem que ter cercas, tem que ter uma rotina, tem que ter padrões, tem que ter identidade, mas essas cercas têm que ser pequenas para a gente estender a mão e encostar nos outros. Então, assim, meus irmãos, sede. Eu oro, eu oro pouco, mas eu oro, não porque eu sou pastor, porque eu preciso. Então, às vezes, irmãos, a gente se vê estagnado. E a gente vê se estagnado porque a gente põe a culpa do quê? Na nossa rotina. Ah, minha rotina é difícil, minha rotina é difícil. Só que eu conheço santos com uma rotina muito mais difícil, que alcançaram muito mais em Cristo. E não é uma graça especial, a graça está para todo mundo. Então, irmãos, ter sede de Deus, ter sede. Entender, irmãos, que a revelação de Cristo não se resume a você no seu secreto. É o problema do profeta, que é a ênfase da nossa igreja é sempre profética. Profética, né? Profética. Entender que não, se exponha, escute, ouça, ok? Estar com outras pessoas faz com que você aprenda mais de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém, pastor. Amém. 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 Então, assim, irmãos, se exponha, se exponha. Você vai ensinar e vai ouvir. Glória a Jesus. Outra questão, então, aqui, ó, irmãos, ó. Ontem, uma hora e 40 que eu participei, irmãos. Eu vou mandar o canal do pastor no YouTube, irmãos, escolhe qualquer mensagem, escute. Gente, numa hora e 40 que eu participei lá, ele pregou 3 coisas, né? Mas eu consegui mensagens para pregar assim para umas 12 ceias. Umas 12 ceias. Na próxima ceia eu não vou poder estar com os irmãos. Descobri hoje que eu vou ter que viajar a trabalho, se o senhor não me mudar de serviço até lá. Mas eu já 12 ceias. 12. Eu vou dar uma frase que eu ouvi, além da que eu falei com o Nicole. Ô, irmãos, já parou para pensar? Observe, nós estamos no tema aqui, mas vamos lá. Já parou para pensar, irmãos, que se você fosse amigo de um israelita, quando o anjo da morte passou, e você aceitasse o convite de jantar com esse israelita, você seria salvo? Olha que grandiosidade na comunhão. Se, se, um, se você estava lá, Al-Salim, um egípcio lá, Al-Salim, e você aqui, Manassés, vem jantar na minha casa hoje, vai matar o cordeiro lá em casa, vem jantar na minha casa, e ele fosse primogênito, ele viesse jantar na sua casa, só dele vir jantar na sua casa ele seria salvo. Olha que coisa poderosa. E esse é o poder que Deus deu para nós na comunhão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos lá. Nós vamos passar a lição sobre poder e autoridade, mas antes disso eu vou trazer uma palavra para os irmãos aqui. Vamos abrir a Bíblia conosco em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Eu tenho que comprar uma lâmpada mais forte. Eu estou ficando cego. Deixa eu pegar uma Bíblia maior aqui, irmão. Já estou na idade de pegar a Bíblia maior. Oh, meu Deus.
Eu sei que alguns irmãos não gostam muito dele, mas vocês viram que hoje o Trump pregou o evangelho mundialmente? Alguém viu esse corte? Alguém viu esse corte? Não? Não viu? Perguntaram para ele, moço, como você conseguiu alcançar o acordo de paz entre Israel e Hamas? Outros presidentes não conseguiram e você conseguiu? Você vai ser salvo, né? Tem um lugar no céu te esperando. E aí ele disse, não deu um lugar no céu me esperando por isso, porque ninguém é salvo pelas obras. A gente só é salvo pela graça de Jesus Cristo. Se não crê em Jesus Cristo, não tem salvação. Eu falei, oh, glória! A palavra sendo propagada mundialmente, independente do espectro político que você está, independente se gostar dele ou não, a palavra de Deus sendo propagada. Amém. Muito bem, irmãos. Apocalipse foi domingo. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13, nós vamos passar até o versículo 14, hoje nós vamos falar sobre poder e autoridade. Eu já preguei. Primeira coisa, não dá para controlar a sua sede. Você tem que ter sede. Você tem que ter sede. Segunda coisa, se exponham a pessoas melhores, pessoas que venceram, pessoas que cresceram, pessoas que demonstraram frutos. Se exponha a isso. A essas pessoas que pregam difícil, outros livros, para você ter uma visão maior das coisas. E agora, poder e autoridade aqui. Amém, irmãos? Muito bem. Quem encontrou, diga amém. Amém. Oh, glória. Amém. Vamos lá. Apocalipse. Apocalipse foi domingo. Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu das águas, e eis que abriram os céus abertos, e viu o Espírito de Deus descendo sobre pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Glória ao nome de Jesus. Pergunta número 1 para os irmãos. Quantos milagres Jesus havia feito até esse momento? Que tem relato nenhum. Nenhum. Público, Quantos sermãos Jesus tinha pregado até esse momento? nenhum. Nenhum. Quantos discípulos Jesus tinha até esse momento? Acho que nenhum também. Nenhum. Então, o que Jesus fez até o momento? Até esse momento? Como é que é, pastor? Então, o que Jesus fez até esse momento? Só foi filho de Deus mesmo, nasceu. Nada. Jesus fez nada. Jesus fez? O que Jesus fez? Nada. Muito bem. E mesmo sem fazer nada, o que Deus fala sobre ele? Este é meu filho amado em quem me alegro. Você é um filho que eu gosto muito. Você é meu filho que eu amo muito. Amém? Amém? Amém. O que Jesus fez? Nada. Nada. Ok. Mateus capítulo 4. Sai, Apocalipse. Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ontem eu vi uma frase, irmãos, muito interessante. O Espírito guia, o diabo ajuda. O Espírito guia, o diabo ajuda. E eis que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras sejam transformadas em pães. O diabo estava aqui para ajudar Jesus numa necessidade. O Espírito estava para conduzir Jesus a um momento de comunhão. Ok? Muito bem. Irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o princípio de ter poder e autoridade. Nesses textos, nós temos aqui o princípio de ter poder e autoridade. Qual que é o princípio?
Vou dar um exemplo aqui bem claro e vou pegar um irmão aqui aleatório. Irmão Renato. Irmão Renato. Você está me ouvindo, irmão Renato? Sim, pastor. Estou ouvindo. Amém. Aí do lado agora, endemoniou, igual os crentes falavam antigamente. O seu vizinho pegou demônio. E aí o povo bate na sua porta para expulsar o demônio. O que você vai falar com o povo, irmão Renato? Ué, pastor. Ué, eu vou lá. E por que você vai, irmão Orar. Renato? E por Como é que que é? você vai, irmão Renato? E por que você vai? Ué, eu vou porque eu sou cristão, né? Eu vou em Oh, nome de Cristo. com todo respeito, só jejum hoje, irmão Renato? Sim. Oh, glória a Deus, aleluia. E se o senhor não tivesse jejuado hoje, sou eu, irmão Renato? Ia também. Amém. Ô, irmão Renato, você orou pedindo unção para libertar demônios, irmão Renato? Hoje, especificamente, Deus, me dá unção para expulsar demônios. Hoje não. Então, e o senhor ia do mesmo jeito, irmão Renato? Eu ia do meu jeito. Sem orar, sem jejuar, e você ia? Eu ia. E por que sou eu, irmão Renato? Ué, porque eu ia em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou fazer outra pergunta, irmãos. Caiu um endemoniado na igreja. Lá na igreja caiu um endemoniado. O endemoniado caiu. O senhor ia orar, irmão Renato, no endemoniado da igreja? Ia também. Ia também? Ou o senhor ia esperar eu orar primeiro? Esperar. Hã? Não entendi, pastor. O senhor ia expulsar Não o demônio entendi. ou ia esperar eu expulsar primeiro? Não, eu ia esperar o senhor. E depois eu ia. Muito bem. Irmãos, o princípio básico para ter poder e autoridade, irmãos. E aí agora eu vou pregar igual esses pregadores do YouTube. O princípio básico para ter poder e autoridade, irmãos, é primeiro ter identidade. Uma teologia ruim gera uma vida ruim. Uma teologia ruim gera uma vida ruim. Irmãos, nós sempre nos deparamos porque às vezes nós acreditamos mais no evangelho do diabo do que no evangelho de Deus. E a gente está sempre buscando maneiras para acreditar mais no diabo do que em Deus. Meu Pai da glória Por quê? Aqui nós vemos um paradoxo, que normalmente a gente cai na fala do diabo. Deus chamou Jesus de filho sem ele fazer nada. Jesus só nasceu. E ele era filho. O diabo quer que Jesus se torne filho após fazer alguma coisa. Então, se você transformar as pedras em pães, você é filho de Deus. Se você pular do alto do monte, você é filho de Deus. Se você se prostrar, eu te darei a glória e você será filho de Deus. Sempre está jogando no futuro, numa expectativa nunca alcançada. E o que mina a gente, irmãos, espiritualmente falando? Porque às vezes a gente não tem ousadia para orar, porque fala assim, essa semana eu não jejuei. Essa semana eu falei besteira. Essa semana eu não li a Bíblia como eu deveria orar. Irmãos, esses sentimentos devem ser um sentimento para nos aproximar de Deus, mas não deve ser um sentimento para abalar a nossa identidade em Cristo Jesus. A partir do momento que você aceitou a Jesus como Salvador, levantou a mão para o céu, aceitou a Jesus como Salvador, você ganhou de graça, sem pagar nada, sem nenhuma condição, o preço foi pago por Jesus, o direito de ser filho. E como você é filho, você também, como diz Hebreu, Romanos, você é herdeiro das promessas do céu. Então, por que o irmão Renato ia? Eu iria. Os irmãos devem ter essa missão, essa cabeça de ir, irmãos. Porque não é por causa de mim. Não é por causa da minha autoridade, não é por causa do quanto eu jejum e oro, quanto que os irmãos oram em jejum. Não, irmãos. É por causa do poder do nome de Jesus. A autoridade, irmãos, está naquele que tudo pode fazer.
Então, toda vez que Deus coloca um projeto no seu coração, toda vez que Deus manda você fazer alguma coisa, e você está dizendo não para Deus, porque você põe uma condição, não é viver uma vida relaxada, irmãos, mas você diz, Deus, eu não orei hoje, Jesus. Ô, Jesus, eu falei que ia jejuar, não jejuei. Não vai dar, Jesus. Ô, Jesus, eu errei de novo, Jesus. Eu falei que não ia xingar e xinguei. Não vai dar, Jesus. Você está aceitando o evangelho do diabo na sua vida. Quem quer aceitar o evangelho de Jesus, do diabo, diga amém. Os irmãos estão ligados. Misericórdia, pastor. Misericórdia, misericórdia. Agora vem cá, irmãos, uma pergunta sincera. Quantas vezes nós abortamos palavras, visitas, projetos, missões, pregações, relacionamentos? Quantas vezes, irmãos, o ímpio está morrendo do nosso lado e a gente não quis levar uma palavra para ele porque nós estávamos ouvindo o evangelho do diabo? Quem um dia já abortou um plano de Deus, mesmo que pareceu aquele sentimento, aquela ideia longe, só porque você não estava muito bem com Deus, levanta a mão. Só eu? Os irmãos são santos mesmo. Parabéns para os irmãos. Então, vamos fazer a eleição, irmãos. Tem que trocar. Os irmãos que têm que tá errado. A Bíblia diz que o crente mais maduro deve pastorear o rebanho. Nós temos que inverter, irmãos. Tá complicado isso aqui. Então, assim, irmãos. Então, irmãos, primeiro princípio para ter poder e autoridade de Deus, irmãos. Irmãos, não é orar é comunhão, irmãos, não é performance. Ler a Bíblia é você se encher, o bom depósito de Cristo. Como eu mandei um vídeo hoje no Instagram para alguns irmãos. Não, irmãos, é você entender que eu sou filho de Deus. Eu sou príncipe de Deus na terra. E esse título me confere direitos e deveres. Quais direitos me confere ser príncipe de Deus aqui na terra? O direito de ser salvo, o direito de ter paz abundante, o direito de ter orações respondidas. E que deveres isso me impõe? Me dá o dever de curar os enfermos, libertar os endemoniados, abrir os olhos dos cegos, demonstrar amor ao oprimido, anunciar o evangelho da salvação. Não é, irmãos, olha para vocês verem. Apocalipse. Oh, Jesus! Meu Deus! Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 3. Esse versículo bugou a minha mente, irmãos. Minha mente, vou falar igual aquele povo, minha mente religiosa. A minha mente Antigo Testamento, que eu achava que eu tinha que pagar o preço para ter um bom depósito no céu. Esse texto quebrou a minha cabeça. Diz o seguinte, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 3? Pedro e João levantou um paralítico. Pedro e João levantou um paralítico. Amém? Quem já levantou um paralítico aqui, levanta a mão. Ainda não. Cadê a palavra de fé? Ainda não. Cadê, irmãos? Ainda não? Não saiu ainda. Ainda não. Logo. Irmãos, acabou de levantar um paralítico. Irmãos, vou conversar para os irmãos aqui. Nós estamos entre irmãos. E eu não posso contar mérito porque ainda não deu certo. Mas, assim, todo velório que eu vou, eu oro pelo defunto. Eu oro. Eu aproveito que ninguém saiu ali, eu vou baixinho, coloco a mão na cabeça do defunto. Deus, em nome de Jesus, eu ministro vida, Senhor. Eu repreendo a morte. E eu dou uma olhadinha aqui. Está na Bíblia. Eu não levantei nenhum ainda. Nenhum. E pode ser que eu vou viver minha vida e não vou levantar nenhum. Mas eu oro pelos defuntos. Eu oro. Eu chego ali, encosto assim. Quando tem muita gente, eu oro baixinho. Ninguém falou que tinha que orar alto. Ninguém falou que tinha que... Meu Deus! Levanta! Não, ninguém falou. Não está escrito na Bíblia. Mas eu vou lá. Coloco a mão. Deus, eu ministro vida, Senhor. Eu repreendo o espírito da morte. Eu chamo. Não foi. Ainda não funcionou.
Mas quem sabe, né? Um dia, Jesus me concede a graça. E quem assistiu The Chosen, eu acredito que eu ficaria igual o André. Deus, em nome de Jesus, traz. Mas, amém. Estamos orando pelos defuntos. Vamos lá. Amém. Olha para vocês, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que se maravilhais disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se fosse pelo nosso poder ou santidade que fizemos este homem andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Irmãos, eles levantaram um paralítico. E quando o povo foi ver, falou assim: não é porque a gente ora muito. Não é porque eu recebi o dom de cura. Não é porque eu tenho poder, não. Não é porque eu sou santo. Não é porque eu sou santo. Não é que eu sou santo, não. Jesus quis levantar ele. Jesus quis levantar ele. E aí, irmãos, às vezes nós perdemos a nossa autoridade espiritual. Às vezes nós somos tão tímidos espiritualmente porque nós achamos que é o nosso poder, o nosso dom, a nossa autoridade que vai fazer as coisas. Às vezes nós pensamos que é a nossa santidade que vai fazer as coisas. E aí quando você vai para a prática, não, irmãos, é o poder do nome de Jesus. Não é sobre você, irmãos. E aí, às vezes a gente acha que isso é humildade. Não, pastor, eu sei o meu lugar no reino. Eu me sinto tão pequenininho, não sei o que lá. Isso não é humildade, não, irmão. Deixa eu te dar mais um pecado para você pedir perdão. Isso é idolatria. Você está idolatrando a sua pequenez. Os irmãos estão me ouvindo? E colocando acima da palavra de Deus. Calma aí, travou? 1, 2, travou? Os irmãos estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pastor. Os irmãos ouviram a última parte do pecado novo? Sim. E aí, irmãos, olha lá, a gente reclama que as pessoas estão orando para ídolos, mas a gente escolheu um ídolo. O ídolo é a nossa pequenez. O ídolo é a nossa confiança em nosso braço, na força da nossa habilidade. Olha que massa! E aí a nossa autoridade vai embora. Sabe qual é o problema da autoridade ir embora, irmãos? O evangelho não é sobre nós. O evangelho não é sobre nós. É por isso que Deus tem chamado tanto a nossa atenção. O evangelho não nasceu para morrer em mim. É sobre os outros. Um tempo atrás, alguns meses atrás, eu passei por um momento difícil com Deus, aquele momento que Deus não responde, e eu fui conversar com o irmão, não congrega com a gente, eu fui conversar com o irmão, e falei: irmão, eu queria que você orasse por mim, eu tô passando por lutas, não tenho resposta, estou meio desanimado, me ajuda a orar. E aí passou um tempo, eu falei isso de coração aberto, num dia, passou 15 dias, o irmão não mandou mensagem nenhuma. Passou 20 dias, nem falou nada. Passou um mês, o irmão não falou nada. Aí um dia a gente se encontrou, e aí, como é que você tá? Eu assim: não, graças a Deus, eu tô muito bem. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Vou falar uma coisa para você, porque nós somos muito amigos. Eu tenho liberdade de falar isso para você. Como é que eu falo para você uma dificuldade e você some? Como é que eu abro meu coração para você falando que eu estava muito necessitado e você some? Não estou cobrando, não estou carente, não, irmão. Se fosse outra pessoa, eu não falaria. Mas como é que a gente passa por esse papo e você simplesmente some? Aí ele virou para mim e usou aquela velha cartada: é porque eu não estava bem. Irmão, eu estava bem, que você não estava bem, mas a vida não gira sobre você, não gira sobre mim, não, irmãos. É sobre um cuidando do outro. Então, irmãos, muitas vezes a gente aborta tudo de Deus porque a gente acha que é sobre nós. Eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou desanimado, eu não quero, assim.
Claro, irmãos, que se você está num pecado reiterado, você tem que aceitar Jesus. Você não foi salvo. Você não foi salvo. Você tem que ser salvo. Você tem que mudar de vida. Mas no caminho, irmãos, nós temos que estar sempre dispostos a cumprir a vontade de Deus a qualquer momento. Os irmãos estão dizendo amém? 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 Amém. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar conectados em igreja. Porque eu sou cuidado e cuido. Eu trato e sou tratado. Em nenhum momento no reino, Jesus quis colocar a pessoa naquele local ali de incubação. Não, irmãos, é esse processo. Eu cuido e sou cuidado, eu sirvo e sou servido, e o reino avança. Olha, vou dar 2 exemplos, irmãos, aqui. Pastor Fábio, os irmãos conhecem o Pastor Fábio. O ano que vem, eu quero ver se eles fazem um seminário lá na igreja, só sobre libertação. E aí, eu até brinquei aqui, eu até fiz o cartaz lá, alguns irmãos viram para ele, zoando com ele. E ele tem esse dom é para todo mundo, mas com ele se torna muito evidente. Deus chamou ele para expulsar demônios. Ele teve um tempo que ele morou no São Geraldo daqui, que ele conta que não havia uma noite que as pessoas não batiam na casa dele para expulsar demônios. Ele tem esse chamado. E aí o que ele achava engraçado é que tinha noites que ele brigava com a esposa. Tinha noites que o papo não ficava atravessado. O papo não estava, sabe assim, ninguém xinga ninguém, mas fica aquele clima assim, entendeu? Tipo assim, entendeu? Os irmãos que é casado sabe. Ninguém xingou ninguém, mas, entendeu? Ficou aquele peso, né? Por isso que tem que pedir perdão rápido, viu, irmãos? Tem que pedir perdão rápido, fala logo que não gostou, pede perdão rápido e vai embora. Mas amém. E tinha dia que acordava de madrugada e ele tinha que dormir meio atravessado com a patroa. E ele falou, meu Deus, e agora? Aí a máxima, não é sobre mim, é sobre o nome de Jesus. Não é sobre mim, é sobre o nome de Jesus. Não é sobre mim, é sobre o nome de Jesus. Irmãos, tem um entendimento teológico muito errado, que as pessoas usam muito errado, que é o seguinte, irmão, mas tem que tomar cuidado, pastor, porque o diabo envergonha, porque está escrito lá na Bíblia, que o diabo pegou os homens lá e rasgou a roupa deles, e bateu neles, Atos 19, quem já viu esse relato, diga amém. Pois é, só que tem 3 coisas diferentes naquele texto. Primeira coisa, irmãos, eles não eram crentes. Segunda coisa, irmãos, eles estavam querendo usar somente o poder do nome de Jesus para promover o negócio deles. Pastor, e se por acaso, pastor, eu for expulsar um demônio, e o demônio jogar na cara o pecado que eu fiz? Lutero já ensinou para nós, irmãos. Não, você está me expulsando aqui, mas os seus olhos viram coisas más ontem. Você está me expulsando aqui, mas você xingou fulano de tal ontem. Você está expulsando aqui, mas eu sei que você tem inveja de fulano de tal onde. Você está me expulsando aqui. Sabe qual que é a resposta? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu não estou te mandando embora na minha autoridade. Estou te mandando embora na autoridade do nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, os irmãos lembram ano passado, no ensaio, que a gente foi expulsar o demônio de Cláudia, até sumiu. Lembra? Os irmãos lembram, nós estávamos lá. Irmãos, aquela semana eu tinha sido atribulado. Irmãos, assim, os irmãos, isso aqui não é novidade, não é escândalo. Irmãos, você sabe quando você precisa arrancar o olho? Meu Deus do céu, assim, está sempre repreendendo. Parece que tem vezes na vida da gente que existem pecados que estão aflorados, e aí a luta tem que ser maior, o jejum tem que ser maior, a vigilância tem que ser maior, você tem que andar mais calado do que falando, porque se você falar, você vai fazer cagada. Aquela semana estava daquele jeito, irmãos.
Mas não é sobre mim, não é sobre minha performance. Eu não sou salvo pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, irmãos. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E aí, irmãos, o poder está no nome de Jesus. Amém? Amém. Então, ter autoridade é entender. É entender. Ter autoridade é entender que as coisas avançam não por causa da nossa performance, não porque nós vamos nos tornar filho de Deus, não que nós vamos chegar mais perto de Deus. Não, irmãos, as coisas avançam porque Deus tem um plano na terra. Ele quer ganhar almas. Irmãos, nós vamos começar as células. No próximo encontro, semana que vem, quarta ou quinta-feira, nós vamos definir a data, irmãos, por causa dos nossos irmãos que estudam. Vai ter algumas missões. E alguns de nós que nem pensaram que serão líderes, serão líderes. E por que serão? Porque nós somos habilidosos? Não, porque nós confiamos no poder do nome de Jesus. Essa é a sacada, irmãos. Essa é a sacada. Nós tivemos 3 aulas para falar sobre o sacerdócio universal dos santos. E a missão é o seguinte, irmãos. Deus derramou o sangue dele, nos deu poder, deu dons aos homens para que o reino dele avance. Para que o reino dele avance. Meu Deus do céu. Os irmãos fazem o teste. Apaga todas as luzes do bairro e acende uma vela. A lâmpada da vela mais fraca vai esfregar, vai fazer as trevas se contorcer. Porque, irmãos, e isso nós somos nós, é nós. Então, na sua casa, irmãos, não tenha medo, manda embora a capetada. Todo dia, irmãos, todo dia, manda embora a capetada. No seu serviço, manda embora a capetada. Na onde você estiver, manda embora. Não tenha medo. Quer dizer, às vezes dá medo, irmão, mas com medo mesmo, vai com medo mesmo. Não tem problema não. É com medo ou sem medo? É com medo, vai com medo. Em nome de Jesus. E manda embora os pensamentos ruins, manda embora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fala, irmão Renato. O Renato levantou a mão. Fala, irmão Renato. O senhor falou que vai com medo mesmo, expulsa a capetada. Mesmo a gente indo com medo mesmo, o cão corre? Irmão, não é sobre nós. Não é sobre nós. Então, vou explicar uma questão aqui. Aí tem uma questão que é o seguinte, irmãos, a Bíblia não é um manual de libertação. A Bíblia não é um manual de libertação, certo? Ok? A Bíblia nos revela algumas coisas. Todas as vezes que nós nos deparamos com expulsar demônios na Bíblia, nós vemos 2 pessoas expulsando demônio na Bíblia. Na verdade, 3. Vamos botar 3 pessoas expulsando demônio na Bíblia. Primeira pessoa que expulsou demônio na Bíblia, quem foi? Foi Jesus. Foi Jesus. É tanto que, irmãos, é considerado uma maravilha, tá? Quando a gente fala sobre os dons de maravilhas, quando você expulsa um demônio, aquilo é uma maravilha. Porque não dá para fazer naturalmente. Não tem como expulsar um demônio naturalmente. Olha, eu vou se vacinar aqui 3 vias do protocolo e você vai ser expulso. Assina aqui. Então, o expulsar demônio se encaixa numa operação de maravilhas. Segunda pessoa que reescreve relatando expulsão do demônio é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ainda demorou dias para expulsar aquele demônio daquela mulher. Que a mulher fala, esses são os filhos do Altíssimo que anunciam a salvação. E aquilo foi infusando Paulo. Tanto, irmãos, que assim, eu administro os meus sentimentos. Mas, e aqui é uma experiência que talvez só sirva para mim, não sirva para outros, tá? Mas, em situações de muita opressão, quando eu sei que o céu vai fechar, eu fico bravo. Eu sinto que meu ânimo... Que raiva! Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo, acho que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando é leve, eu fico com medo. Quando eu vejo que o clima está fechando assim para o capeta, eu dou um arrepio, dou aquela sensação de medo. Mas isso não é bíblico, tá? Isso é uma experiência. Então tá bom. E a terceira pessoa que nós vemos expulsar demônio, irmão, são os discípulos, os enviados. Primeiro os 12, depois os 70. Ok? Muito bem. Então vamos lá, irmã Jaque. Quando a gente está diante de um demônio, e aqui é o poder e a autoridade não é só sobre demônios, mesmo a gente com medo pode ir.
O que ocorre às vezes, irmãos? E aqui vamos para o manual de libertação. Alguém demoniou. Você expulsa o demônio em nome de Jesus e já oferece para a pessoa aceitar Jesus como Salvador. Então você expulsa, sai em nome de Jesus. Eu não vou sair não, você vai sair porque não sou eu que estou mandando. Vai embora em nome de Jesus. E aí chama a pessoa, vamos lá, Jeromilda. É você, Jeromilda? Jeromilda, vamos lá, fala comigo. Aleluia, glória a Deus. A gente pede para falar algumas coisas, mas você tem a percepção do Espírito dessa pessoa. Jesus vai te fazendo sentir, está? Você quer entregar sua vida para Jesus? Entrega sua vida para Jesus, fecha essa porta. O inimigo não vai ter mais poder sobre a sua vida. Não quero. Demônio de novo. Então, irmãos, não é falta de consagração o demônio ir embora. Existem castas que a Bíblia diz que você precisa ter mais oração e jejum, e isso é um tema para uma aula futura, porque talvez o texto ali não é demônios precisam de oração e jejum para ir embora. Talvez você precise orar e jejuar para vencer a sua incredulidade. Mas, mesmo com medo, vai. Porque não é sobre a sua autoridade, é sobre o nome de Jesus. Então, irmãos, muitas vezes, meu Deus do céu, uns anos atrás, uns anos atrás eu aprendi uma lição que Josué me ensinou. A mãe de Maiquinho tinha feito uma visita, e ela é pastora. Isso foi antes da pandemia. E aí, depois, me chamou para fazer a visita. E aí, eu aprendi essa lição. Essa lição, irmãos, não porque a gente é muita coisa, mas eu aprendi essa lição. A lição da minha vida. Se um pastor foi até algum lugar, e não é porque é pastor, porque geralmente tem mais experiência, mas vamos entender. Se um pastor já foi até algum lugar, e depois quer fazer uma segunda visita chamando outro pastor, quer dizer que a coisa não está, que o mar não dá para peixe. Quer dizer que a coisa não vai ser aquele jogo fácil, né? Não vai ser um Brasil e Coreia do Sul. Entendeu? E aí eu fui tudo de boa, né? Não, vamos lá para a visita. Gente do céu, meu Deus do céu. Jesus Cristo, né? Mas era muito demônio, irmãos, mas era muito demônio. A mulher estava bêbada. E era muito demônio, e saiu demônio demais, e Deus revelou onde tinha umas facas, e meu Deus, e demônio, até no momento de que, toda vez que a mulher tomava consciência, pregava o evangelho, ela não se entregava. Não se entregava a Cristo. Aí chegou no momento, final da tarde, que ela ficou lá com o demônio dela. Pronto, você quer ficar com o seu demônio, você fica com o seu demônio aí. Foi assim, mais de 4 horas de libertação. 4 horas de libertação. E aí, um monte de demônio embora. Entendeu? E a coragem? Ué, entendeu? É medo mesmo. Canta o hino aí, irmão. Vamos cantar o hino. Oh, Jesus, vai dando furaço aos seus servos. Mas nós não estávamos lá pelo nosso poder, nem a nossa santidade. Nós estávamos lá pelo poder em nome de Jesus. Pelo poder em nome de Jesus. Irmãos, vocês vão ter noção, nós estamos entre adultos aqui, irmãos. Irmãos, as mulheres sangraram fora do tempo das regras. Os irmãos têm noção. No outro dia, as irmãs sangraram fora do tempo do dia da menstruação. De opressão. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu autoridade. A autoridade, irmãos, não é presunção. Onde que eu quero chegar? O que serve para demônio serve para cura. Nós vamos fazer uma missão aqui, tá, irmãos? Nós vamos fazer um comentário aqui. Nós vamos continuar falando em cima dessa palavra. Eu vou continuar respondendo as perguntas para os irmãos e nós vamos ter a missão de ler o material depois. Amém? Amém? Amém. 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 Irmão, o que serve para demônio, irmãos, serve para cura. Irmão, eu vou orar e você vai ser curado em nome de Jesus. Mas, meu Deus, e se não for curado? Problema, Jesus mandou a gente orar pelos enfermos. Pastor, eu oro, mas eu não acredito que vai ser curado. Irmão, Jesus não está contando com sua fé, Jesus está contando com sua obediência. Quer ver um texto que todo mundo entende errado? Vai, a tua fé te salvou. Alguém pode me explicar o que esse texto quer dizer? Vai, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a sua fé. Alguém sabe me explicar o que esse texto quer dizer?
Várias vezes Jesus fala isso, sim ou não? Pastor, eu entendo que além do poder do Senhor, a pessoa em si acreditou. Então, além do poder de Deus, a fé dela agiu naquele momento e a sua fé salvou. Assim como acontece quando as pessoas oram para as imagens, né? No caso, santos, depois eles voltam falando, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Por mais que foi de uma forma errada, eles colocaram uma fé naquilo e o Senhor usou aquela fé. Amém. Mas você sabe qual que é o problema? A interpretação da senhora tá certo, parcialmente certo. Mas você sabe qual que é o problema? O problema é que vem a segunda pergunta, que é onde o diabo acha. Quanto de fé eu preciso? E aí, irmãos, que os mercadores do evangelho abusam espiritualmente das pessoas. Não, você não alcançou porque você não creu o suficiente. Sua vida não foi mudada porque você não creu o suficiente. E aí, irmãos, quando a Bíblia diz, vai, a tua fé te salvou, não está se referindo à quantidade de fé que a pessoa teve. Não está se referindo à quantidade de fé que a pessoa teve. Está se referindo ao objeto da fé que a pessoa teve. Deixa eu repetir. Quando a Bíblia diz, vai, a tua fé te salvou, não está se referindo à quantidade de fé que a pessoa tem. Porque presta atenção, irmãos, nós nunca teremos uma grande fé. Nós nunca teremos uma grande fé. Pastor, que escândalo, pastor. Pastor, meu Deus, eu estou orando para minha fé crescer, pastor, e só me lança uma dessa. Aí eu vou fazer igual o irmão que eu vi esses dias. Me pergunta por quê? Por que nós nunca teremos uma grande fé? Me pergunta por quê. Por quê? Por quê, pastor? Por que, Nicole? Me dá uma resposta. Por que a gente nunca vai ter uma grande fé? Na sua opinião, minha amiga teóloga, por que nós nunca vamos ter uma grande fé? Vamos lá. Eu acredito que uma das armas do inimigo é sempre usar a nossa carne, que ela está sempre em ativa, e para flagelar nossa mente. Então, acredito que sempre vem a dúvida, e por isso o medo, quando a gente vai... A gente sabe que o Senhor tem poder, a gente já viu com os nossos olhos, a gente já leu as Escrituras e sabe o que Ele faz. Mas a nossa mente é sempre atacada com a dúvida. Então, acredito que é isso. A gente sempre vai ter oscilações por causa da nossa carne mesmo. A dúvida e atrelada ao ataque de Satanás também. Acredito que é isso. Eu vou voltar nesse tema depois. Mas dúvida é ausência de fé, irmãos? Eita. E aí, irmãos, dúvida é ausência de fé? Responde aí, Sara. A dúvida eu acho que é sinal de incredulidade, né, pastor? A dúvida é sinal de incredulidade, irmão? Então vamos lá. Primeira pergunta. Por que nós nunca vamos ter uma fé grande? Primeiro, resposta número 1, tá? 2 respostas. Irmãos, Jesus disse que se nossa fé fosse como? E aqui, irmãos, o texto original é as duas coisas. É como, igual, como tamanho, tá? Se a nossa fé for do tamanho igual a um grão de mostarda, nós pediríamos ao monte que mudasse de lugar e ia para o outro. Irmãos, um grão de mostarda é grande ou pequeno? Minúsculo. Pequeno. Segunda coisa, irmãos, olha para vocês verem. Segunda coisa, o povo estava no barco, ó, tempestade açoitando, um barco de qualquer jeito, um olha lá no fundo e vê um ser branco caminhando de lá para cá, meu Deus do céu, sangue de Jesus. Oh, meu Deus, gente, nós já vamos morrer e o trem vem buscar nossa alma. Ô, irmãos, gente, irmãos, moço, eu fico pensando, desespero. Gente, eu falo com vocês aqui, nós já vamos morrer, e o anjo vem buscar nós. É um fantasma. Quem está vindo lá no mar, irmãos? Jesus. E aí, irmãos, Pedro faz o argumento mais louco do mundo. Se tu é o Cristo, manda que eu desça. E aí, o que Jesus fala? Desce. E aqui, irmãos, tem um detalhe.
E aqui fica uma lição para nós. Pedro não fez uma pergunta idiota. Pedro não fez uma pergunta idiota. Pedro não foi irresponsável. Pedro não foi um medo que dominou ele. Você sabe o que Pedro estava precisando? Estava querendo? Uma confirmação. Ele diz assim, eu conheço a voz do mestre. E se eu perguntar para esse trem que está andando aqui no meio do mar, no meio da tempestade, e ele falar igual o mestre, eu conheço a voz, então eu posso obedecer, porque eu já conheço a voz. Pedro estava querendo uma confirmação da voz. Pedro pula do barco e aí bate igual o chão e começa a andar. Pedro estava andando sobre o mar. Pedro estava andando sobre as águas. Pedro distraiu, começou a afundar. E aí Jesus pega Pedro, que estava afundando, e fala com Pedro o quê? Homem de... Pequena fé. O cara andou sobre as águas. Velho, o cara andou sobre as águas, irmãos. Hoje eu estou mais professor do que pastor, né? Véio, mas o cara eu dou aula mais ou menos assim, irmãos. O cara andou sobre as águas e Jesus olhou na cara dele e falou assim, sua fé é pequena. Sua fé é pequena. Alguém aqui já andou sobre as águas? Alguém aqui já andou sobre... Eu nunca andei sobre as águas. Então, irmãos, a nossa fé vai ser sempre pequena, irmãos, porque não é quantidade de fé, é o objeto da fé, é o alvo da fé. E aí o inimigo usa essas questões contra nós, irmãos, porque ele sempre vai falar, é porque você está crendo pouco, o milagre não aconteceu porque você não está tendo fé, você não vai porque você não acredita, as pessoas vão ser curadas. Não, irmãos, não é sobre isso. A pergunta é o seguinte, eu creio que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Eu creio que ele ressuscitou dos mortos? Eu creio. Irmão Renato, vou pegar o irmão Renato como alvo aqui hoje. Hoje é o irmão Renato. Irmão Renato. Irmão Renato. Está me ouvindo, irmão Renato? Estou ouvindo, pastor. Vamos fazer uma aposta aqui, irmão Renato. Irmão Renato, você acredita que Jesus ressuscitou? Sim. Se por acaso não for verdade, eu posso cortar o braço do senhor? Pode. Pode, porque o senhor tem o quê? Eu posso dar um tiro no senhor se não for verdade? Pode. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho fé. Porque o senhor acredita que realmente ele ressuscitou. Gente, eu amo os meus filhos. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa. Mas eu apostaria a vida deles, irmãos. Não, se Jesus não ressuscitou, vocês pode furar meu olho. Pode matar minha mulher e os meus filhos se Jesus não ressuscitou. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, irmãos? Nós acreditamos que Jesus vai voltar? Sim. Sim. Se eu acredito nesses 3 pontos, irmãos, eu tenho fé suficiente, eu tenho fé maior, irmãos, que a fé dos apóstolos, eu tenho fé maior que a fé dos discípulos, porque Jesus disse para Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram e crerão. Nós somos mais bem-aventurados que os apóstolos, porque nós não vimos e cremos. Então a nossa fé vai ser sempre pequena, mas não é quantidade de fé, é onde a nossa fé está mirada, e a nossa fé está mirada no Senhor. No Senhor. Então, irmãos, quando você for orar por qualquer pessoa, quando você for orar por qualquer causa, quando você for orar por qualquer demônio, Lucas, mas você foi fraco essa semana. Lucas, mas você... Não, irmão, não é quantidade de fé. Não é quantidade de fé. A quantidade é o seguinte, minha fé está no lugar certo. Se eu tenho fé para orar, eu já tenho fé para receber. Se eu tenho fé para orar, eu tenho fé para ver. Essa dúvida, irmãos, essas dúvidas que chegam em nós, irmãos, não é nossa. É a nossa carne, o velho Adão. Essas dúvidas que nos atormentam, irmãos, é o diabo. É simplesmente isso. Eu não posso aceitar essas dúvidas. Olha, eu com desconfiança ou não desconfiança, eu vou.
Então, irmãos, quando Jesus diz assim, vai, a tua fé te salvou, não é quantidade de fé. É porque Jesus está dizendo assim, ó, vai, a tua fé te salvou, porque você teve fé suficiente de me procurar. Você teve fé suficiente para me procurar. Sua fé não te levou a outros deuses. Sua fé não te levou a outros sacrifícios. Sua fé não te levou ao sua performance. Sua fé te levou a mim. E porque você foi conduzido a mim pela sua fé, vai em paz, a tua fé te salva. Eu não sei para os irmãos, mas quando eu tive esse entendimento, irmãos, alguns anos atrás, foi libertador para mim. Foi libertador. Porque não é a quantidade de fé, é onde a fé está. E é aí que vem o segredo, irmãos. A gente ora, a gente jejuma, a gente lê a Bíblia, a gente vive em santidade, irmãos. Não é, meus amados irmãos, para ter mais poder, é consequência. Não é para ter um mérito, não é para provar que somos filhos de Deus, é para que a nossa comunhão com Cristo chegue cada vez mais perto, que a voz do diabo comece a ficar cada vez mais fraca, que a voz da minha carne comece a ficar cada vez mais fraca. Então, mesmo se a voz do diabo estiver muito forte ao meu ouvido e a minha carne estiver muito exaltada, se minha fé está em Cristo, eu estou no lugar correto. Amém? Amém. Amém? Então, se em algum momento da sua vida, irmãos, alguma pessoa enviada pelo inimigo, ou algum santo homem de Deus e uma mulher de Deus, que não vigiou e falou que você não alcançou porque você não creu o suficiente, tira essa culpa do seu coração, repreende isso em nome de Jesus e seja liberto. Você tem fé suficiente. Você acredita, irmãos? Nós acreditamos todo dia que Jesus vai voltar. Hoje eu não fui o crente que eu queria ser, mas a partir do momento que eu vi que eu não estava, eu pedi perdão, falei, Senhor, minha esperança está no Senhor. Você talvez não foi o crente que você queria ser hoje, mas sua esperança está no Senhor, irmãos. Então, não aceite. Amém? Amém. Amém? Glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Agora, ao ponto. Duvidar, irmãos, duvidar é ausência de fé? E a resposta é sim ou não? Vou fazer outra pergunta. Jesus tem problema com falta? Jesus tem problema com dúvidas para trabalhar, para operar? Sim ou não? Não. Não, Jesus não tem poder com dúvidas. Alguns exemplos. E eu vou mostrar para vocês a diferença de 2 exemplos. 3 exemplos, na verdade. O primeiro exemplo é o texto clássico, Marcos capítulo 9. Não vou ler com os irmãos aqui, mas os irmãos leem. É o texto que fala sobre demônio. Jesus estava lá no topo, ok? Massa demais, Jesus lá no monte. Alguns dizem que é o Monte Tabor. Pedro, Tiago, João, uhul! Massa demais. É por conta disso que eu não acredito que as 2 testemunhas são Moisés e Elias, porque João viu Moisés e Elias, e se João tivesse visto as 2 testemunhas, fosse Moisés e Elias, ele saberia identificar, mas amém, isso é papo para outro dia. Irmãos, está vendo lá, e aí Pedro abre a bocona e fala um negócio mais nada a ver, que tal construir umas 3 tendas aqui para vocês, ficar aqui, nós aqui assistindo vocês, e aí Jesus, a glória some, Elias e Moisés somem, e eles descem do monte. Quando eles estão descendo do monte, um pai, desesperado, fala uma frase que eu li, pela bondade de Deus, 12 vezes esse ano, e diz o seguinte: eu trouxe meu filho para ser liberto pelos seus discípulos e eles não conseguiram. E aí Jesus fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Pai, Deus chama os discípulos, né? Chamando eles de incrédulo. Porque pelo tempo que eles estavam andando com Jesus, eles não acreditavam na ordem que Jesus tinha dado a eles. E aí Jesus fala assim, você crê que o seu filho pode ser liberto? E aí o pai dá a resposta mais libertadora do Novo Testamento. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu creio, mas eu vacilo. Eu creio, mas eu não sei se é agora. Me ajuda na minha incredulidade. E aí o que Jesus fala? Que pode ser. Jesus responde para ele bem desse jeito. Deixa eu falar com você. Ó, infelizmente sua fé é insuficiente, entendeu? Meu negócio aqui é fé. Você não tem fé suficiente, vai para casa, faça um jejum, vai ler a Bíblia,
Daqui um dia, quando você tiver fé para acreditar que eu posso libertar seu filho, você volta aqui que a gente conversa. Foi o diálogo, irmãos? Não, Jesus cura ele. Jesus cura ele. Jesus cura ele. Liberta o menino, para que a fé do filho aumente. Hoje em dia, irmãos, poucas vezes eu tenho dúvida do que Deus vai fazer. Muitas vezes eu sou afligido pelo como Deus vai fazer. E quando eu estou afligido pelo como, eu oro, Senhor, eu não sei como vai ser. Eu não preciso saber como vai ser, mas o Senhor falou. E eu confio no que o Senhor falou. Mas sua família é grande, você não tem tempo, não tem recurso, não tem tempo, você não sei como. Eu não sei como. Os comos podem até me afligir, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Não olha para as minhas questões, olha para o que o Senhor falou. A tua palavra disse, Deus, a tua palavra disse que o Senhor curaria os enfermos. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Um argumento que Moisés usa, irmãos, um argumento que Moisés usa para Deus, quando Deus fala que vai abandonar o povo no deserto, ele falou, Senhor, mas o Senhor disse que levaria o povo vai zombar do Senhor, porque falou que o Senhor não teria poder, foi o Senhor que disse. Amém? Agora existe uma incredulidade, irmãos, que essa impede Jesus trabalhar. Qual que é a incredulidade? Não é incredulidade no poder de Jesus, é na incredulidade na pessoa de Jesus. Jesus não pôde fazer mais milagres em Nazaré, porque as pessoas simplesmente não acreditavam que ele era o Cristo. Irmãos, você acredita que Jesus é o Cristo? O ungido de Deus que veio para salvar e libertar os nossos pecados? Sim. Sim. Então, irmão, está resolvido. Sim, está resolvido, irmão. Você não é os incrédulos de Nazaré, porque em Nazaré o povo não acreditava que Jesus era filho de Deus. Nós acreditamos. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz que passou por lutas tão grandes que até da vida perdeu a esperança. Que passou por lutas tão grandes que até da vida perdeu a esperança. Irmãos, alguém que perde da vida a esperança está no momento de fé ou no momento de dúvida? Momento de dúvida. Momento de dúvida. E Jesus parou de usar Paulo? Parou de abençoar Paulo? Não, moço. Você tem dúvida se você vai sobreviver. Mas você não tem dúvida que eu sou filho de Deus. Então, Paulo, tamo em paz, meu caro. Claro que com o passar do tempo, essas dúvidas vão sendo mitigadas, vão sendo diminuídas. A gente vai aprendendo a crescer em Cristo, aprendendo a confiar em Cristo. Mas, irmãos, eu não posso aceitar que as dúvidas, eu não posso aceitar que as minhas indagações, eu não posso aceitar que a minha performance atrapalhe aquilo que Deus falou. Jesus falou que em meu nome os enfermos seriam curados, em meu nome, em nome dele, né? Jesus falou, em meu nome os endemoniados seriam libertos, em meu nome vocês falariam novas línguas. E nós estamos pedindo a Deus que Jesus batize os irmãos com o Espírito Santo, e quando os irmãos forem orar, os irmãos orem intensamente sobre isso. Jesus, é uma promessa do Senhor, eu não tenho performance, o Senhor prometeu, me batiza, o Senhor prometeu, me batiza, o Senhor me deixa orar em outras línguas, foi o Senhor que prometeu, eu não pedi para o Senhor escrever esse negócio na Bíblia, mas o Senhor resolveu escrever. Ah, Lucas, mas você não merece, eu não mereço mesmo não. Ah, Lucas, você não está orando, eu não estou orando mesmo não, mas não estou orando como eu deveria, mas o Senhor prometeu e eu creio que o Senhor me prometeu. E aí, irmãos, só isso a gente se liberta de tantas correntes, se liberta, irmãos, de tantas questões, se liberta de tantas culpas que não são culpas verdadeiras, não são arrependimentos verdadeiros, são entraves do inimigo para nos parar e conseguimos avançar para a glória dele. Conseguimos avançar para a glória dele. Por exemplo, irmãos,
dar um exemplo aqui de poder e autoridade. Irmãos, alguns de nós estão tendo dificuldade de gerar discípulos. Amém. Alguns de nós, irmãos, já jogou a lista toda e não encontrou ninguém. Não. Pois é, irmãos, a partir de hoje, use o poder e a autoridade de Deus, é a sua palavra, Senhor. Senhor, eu preciso de discípulos. Me dê um discípulo, Senhor. Eu não sei como que vai vir, eu vou continuar chamando as pessoas para orar comigo uma vez por semana, estudar a palavra uma vez por semana, Senhor, mas me dê discípulo, Senhor. E seja ousado em oferecer, crendo que o Senhor vai cumprir a palavra dele, vai cumprir a palavra dele. Então, meus amados irmãos, ter autoridade e poder, irmãos, não está relacionado, irmãos, à nossa performance. Ter autoridade e poder é confiar naquilo que os irmãos já confiam. Vou contar outro caso aqui para os irmãos. Esse os irmãos já ouviram. Vou contar 2 casos. Primeiro caso, esse eu ouvi em São Paulo. O pastor tinha combinado com os irmãos de jejuar. Ah, é verdade, irmão Renato. Jesus, o pastor com amnésia. Nós estamos 14 dias jejuando, nem que for 1 hora, né, irmãos? Amém. Olha assim, eu jejuei, tá, irmãos? Esqueci de jejuar, não. Então, amém. Então, nós estamos 14 dias jejuando para o culto do amigo. É verdade, irmão Renato. Espera-se que todos nós temos jejuar. E aí, irmão, o pastor combinou de fazer um jejum durante um período lá. Irmãos, vamos fazer um jejum de 6 às 6. Glória a Deus. 6 da tarde até 6 da tarde do outro dia. E aí o pastor foi na casa de uma irmã fazer visita, e a irmã estava servindo um almoço lá, um bife com batata. E o negócio estava cheiroso demais, e o pastor comeu o bife com batata. Chegou no culto, o culto estava uma bênção, um cara pegou o demônio lá, como os irmãos falavam antigamente, endemoniou, e ele foi expulsar o demônio do cara, e o cara falou: você está querendo me expulsar aqui, mas eu vi o bife com batata que você comeu. Bicho asqueroso. Eu vi o bife fazendo. E aí que o pastor virou e falou assim: moço, com batata ou sem batata, você vai sair no nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Outro caso, esse foi o irmão Ezequiel, hoje é dirigente da igreja no Monte Sião, que ele presenciou. O cara ficou endemoniado na igreja e as pessoas tentavam expulsar, e o demônio falou assim: eu só saio se o pastor fulano de tal vir até aqui. E os diáconos foram até lá, não tinham experiência com libertação, foram até lá e falaram assim: pastor, o demônio só sai se o senhor for lá. Foi o que o demônio falou. E o pastor olhou para ele e falou assim: moço, para de besteira, nós estamos aqui para obedecer demônio, por acaso eu tenho poder para expulsar demônio? Vocês vão lá e falam em nome de Jesus, eles têm que ir embora, é Jesus, o nome dele é Jesus. E aí, que eles chegaram e falaram para o demônio assim: olha, pastor não vem não. E ele mandou dizer para falar com você que em nome de Jesus você vai embora. E o que aconteceu? O demônio foi embora. Porque o poder está no nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós usamos o nome da pessoa como qualquer coisa. Hoje nós usamos o nome das pessoas como qualquer coisa. Existem pais que colocam nomes pejorativos nos seus filhos, só para o boy ser debochado ao longo da história. Tem gente ruim desse tempo. Só que quando a gente fala o nome de Jesus, irmãos, o entendimento do Antigo Testamento, o entendimento judaico da questão é que quando você cita o nome de alguém, você deve falar como se a pessoa estivesse presente. É por isso que quando você tem esse entendimento, fica difícil contar fofoca. Porque quando você coloca o nome de alguma pessoa na mesa, você tem que ter a consciência de que aquela pessoa ali está. Então, se eu for falar de Nicole, para qualquer um dos irmãos, segundo o entendimento do Ocidente, isso acontece tanto no judaísmo quanto em outras filosofias de lá, eu tenho que sempre usar o nome da pessoa, entendendo que a pessoa está presente. Então, quando eu vou falar do irmão Samuel, eu tenho que lembrar que eu evoquei o irmão Samuel para a conversa.
E a partir de agora eu vou falar como se o irmão Samuel estivesse presente. Então, nada do que eu falo fora da presença do irmão Samuel, eu posso falar. Nada do que eu não falaria na presença do irmão Samuel, eu não posso falar quando ele está presente. Porque quando eu uso o nome dele, eu estou evocando o irmão Samuel para a conversa. Certo? E aí, irmãos, isso serve para tudo, mas principalmente para o nome de Jesus. O nome de Jesus. Então, quando a gente fala em nome do Senhor Jesus, a gente não tem essa consciência, mas essa é a consciência que a gente deveria ter. Eu estou chamando Jesus. Então, eu estou mandando você embora, porque ao meu lado agora está a presença de Jesus. Melhor que ao meu lado, dentro de mim, está a presença de Jesus. E por conta dessa presença que não veio por causa das minhas obras, mas por causa da obra de Cristo, você precisa sair. Você precisa ser curado. Você precisa tomar uma posição. Por isso que a gente não deve ter vergonha de exortar os nossos irmãos em amor, porque não é o meu caráter que está exortando. Se os irmãos um dia têm esse hábito de falar assim, você veio falar coisa aí comigo, mas você tem que olhar para você. Se um dia um irmão for exortar você e você usar esse argumento, você está errado. Porque talvez o irmão tenha até que melhorar a vida dele, mas ele não está te exortando com base na santidade dele, ele está te exortando com base no Jesus que habita nele. Amém, irmãos? Amém. Amém. Segunda coisa aqui, irmãos, sobre o poder do nome de Jesus. Existia um homem que teve a fé chamada de grande. Na verdade, a fé dele não é chamada de grande, a fé dele é chamada de surpreendente. Quem foi o cara que foi chamado de surpreendente? Uma fé surpreendente. Quem foi? Só tem um cara com uma fé dessa no Novo Testamento inteiro. Centurião. O centurião. Centurião. E na parábola, na história do centurião, tem uma divergência nos textos. E aqui nós estamos falando do nome de Jesus. Tem uma divergência nos textos. Qual é a divergência nos textos? Em um texto diz que o centurião foi até Jesus e falou para Jesus não ir na casa dele. Em outro texto diz que os servos do centurião foram até Jesus e falaram para Jesus não ir até a casa do centurião. E a resposta é, quais dos dois textos estão corretos? Quem sabe me dizer quais dos dois estão corretos? Foram os servos que foram falar que Jesus não deveria ir ou foi o centurião que foi falar que Jesus não deveria ir? Qual dos dois textos estão corretos? E aí, irmãos, me responde aí, você é um coisa aqui, eu sou um incrédulo, eu não acredito na Bíblia porque um texto fala que foi o centurião, outro texto foi os servos, qual dos dois está é verdade? E aí, irmãos, me tira essa dúvida aí para eu acreditar em Jesus. E aí, qual dos dois que é verdade? Eu acredito que não tem como a gente saber, porque foram duas testemunhas, né? Duas pessoas testemunharam. E é natural ter pontos diferentes quando uma narrativa é correta, porque vai da lembrança da pessoa, do ponto de vista, da memória. Mas vamos pegar, o Evangelho de Marcos foi ditado, o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro, o de Mateus foi escrito por Mateus. Então, Mateus e Pedro estavam tão distorcidos a ponto de não saber se foi um centurião ou um servo do centurião, os dois estavam tão despregados assim, meu Deus, não valeu não. Então, não vou acreditar nessa Bíblia não, as coisas não fazem sentido. E aí, irmãos, qual dos dois? Quem vai me responder isso aí? Quem vai me responder? E aí? Qual dos dois? Mas pode ter sido, no caso, os servos, porque era natural que se confiasse na palavra de alguém importante quando ele mandava alguém adiante, noticiar, enfim, mandar uma mensagem, era comum, né? Então pode-se acreditar que foram os servos e a palavra do servo serviu como se fosse do próprio centurião. Eu acho. Agora sim. Irmãos, a resposta certa é que foram os servos que foram. Os servos foram até Jesus e disseram para Jesus não chegar na casa do centurião. Mas por que Mateus diz que foi centurião? Antes de explicar isso aqui, eu vou contar para vocês uma história. Um pastor tinha um programa de rádio em Coração de Jesus. E um dia ele não pôde ir no Coração de Jesus e pediu para o obreiro dele ir até a rádio fazer o programa.
Só que o obreiro não estava naquele grau de santidade, e uns dias anteriores ele tinha arrumado uma encrenca com o dono da rádio. Quando o obreiro chegou lá para fazer o programa de rádio, o dono da rádio falou assim, você vai entrar aqui não. Você vai entrar aqui não. Não, moço, eu vim aqui, moço, o pastor mandou eu vir aqui fazer o programa de rádio, moço, deixa eu fazer o programa. Você vai entrar aqui não. Beleza, né? Ok. Ele voltou, não conseguiu fazer o programa de rádio, voltou para cá, para a igreja e falou assim, pastor, não deu para fazer o programa de rádio não. Aí ele falou assim, então tá bom, amanhã eu vou cancelar o programa de rádio nessa rádio e vou procurar outra rádio para fazer o programa. Porque ele não bloqueou você de entrar, ele me bloqueou de entrar. Não é você o dono do programa, sou eu o dono do programa. Não é você o dono do programa, é a igreja o dono do programa. Então, se eu quisesse mandar alguém para ficar cantando 1 hora lá, ele tinha que aceitar, porque nós pagamos por essa hora. Então, qual que é a sacada, irmãos? O centurião ficou sabendo que Jesus viria até a casa dele, e ele falou assim, você vai lá para os servos, falou para os servos, vocês vão lá até Jesus e diz que ele não é para ele entrar não, que ele manda uma palavra que eu acredito que ele vai ser curado. E os servos foram. Ah, beleza. Por que o Marcos e Lucas descrevem que foram servos? Porque Pedro é muito humilde e Lucas, ele é grego, então ele é mais literal. E por que Mateus diz que foi o centurião? Porque Mateus entendia claramente a estrutura hierárquica. Ele entendia que um servo não está fazendo nada a não ser que o Senhor mande. Então aquilo aconteceu porque o centurião quis que acontecesse. E o que isso tem a ver com o nome de Jesus? Além de quando a gente usa o nome de Jesus para curar, para abençoar, para expulsar demônio, nós estamos evocando a presença de Jesus, é a segunda coisa. Na hora que a pessoa bate na minha casa e pede para eu expulsar o demônio, elas não estão procurando pelo Lucas, não estão procurando pela Maria, elas estão procurando por Jesus. Então, eu sou o bom e velho jumento que vou levar Jesus até lá. Porque a história, e aí lá nos anais da eternidade, quando a gente for receber o galardão, vai ser mais ou menos assim. Jesus, pela vida da irmã Maria, libertou tantas pessoas, recebe o galardão. Jesus, pela vida do irmão Samuel, curou tantas pessoas, recebe o galardão. Jesus, pela vida da Nicole, orientou tantas pessoas, receba o galardão. É sempre, nós estamos sempre levando Jesus. Então, eu tenho que ter a consciência de que Jesus está dentro de mim, e eu tenho que ter a consciência que, no final das contas, a história de Jesus. É Jesus que quis curar, é Jesus que quis libertar, é Jesus que quis fazer. Eu só sou o servo que devo ser esquecido na história mesmo. Jesus tem que aparecer. Amém, irmãos? Amém. 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 Há alguma dúvida, irmãos, até aqui? Alguma pergunta? Não, amém. Alguma questão? Então tá bom. Então, irmãos, quando eu vou mandar o documento para os irmãos lerem, em nome do Senhor Jesus, é o arquivo de hoje, mas hoje é importante, revisando. Eu sou filho, você é filho. A partir do momento que você aceitou Jesus, você é filho. Segunda coisa importante, irmãos, não é o que a gente faz que nos torna poderosos, é o que Jesus já fez. Terceira coisa, irmãos, não permita o inimigo atrapalhar a sua fé. Você tem fé suficiente. Você crê que Jesus vai voltar, você crê que ele ressuscitou. Meu Deus, um homem ressuscitou, você acredita nisso? Acredito com a minha vida. Não somente ressuscitou, ele está lá inteirinho no céu, glorificado. E tenha essa percepção de autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos orar agora, em nome do Senhor. Sexta-feira, irmãos, tem o nosso culto de intercessão, culto Moraves. O primeiro foi uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos se programar, vamos fazer uma força para agora o Senhor Jesus Cristo estarmos juntos. Próximo encontro vai ser quarta ou quinta-feira presencialmente. Desse encontro, irmãos, a gente vai começar a colocar em prática algumas questões. Então, pelo amor de Jesus Cristo, irmãos, se organize de estar. A sua ausência vai causar um prejuízo muito grande, mas muito grande. Não é pouco grande, não, é muito grande. Amém? No mais, por enquanto, a camisa está escrito RG Éfeso. Entendeu?
RG Éfeso, mande as sugestões de camiseta para nossa irmã Ana, em nome do Senhor. Mande as sugestões de camiseta para nossa irmã Ana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Quer conhecer Jesus, fale comigo, sei lá. Líder de RG, por enquanto só tem um nome, é o nome que está ganhando. Nós temos que decidir isso para fazer os orçamentos das camisetas, tá, irmãos? Para a gente comprar, para a nossa formatura, nós estar bonitinho. Amém? Glória a Jesus. Última questão, antes de nós orarmos. Amados, domingo, irmãos, o culto vai estar sob o cuidado do irmão Enos, da irmã Maria, eu não sei se vai para a roça ainda, mas a irmã Ana, a irmã Josi, irmão Renato, irmã Jaque. Então, irmãos, os irmãos organizam, eu vou mandar a escala do culto, mas os irmãos organizam o culto da maneira que os irmãos julgarem melhor, tá? Em nome de Jesus Cristo. Vai ser uma bênção para a glória do Cordeiro. Deixa eu ver. No mais é isso. Eu tenho que conversar com quem já está discipulando, mas eu mando mensagem ao longo da semana. Glória a Jesus. Amém? Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. A lição fala algumas coisas práticas, tá, irmãos? Os irmãos meditam com carinho na lição, leiam com afinco. Qualquer dúvida, os irmãos me perguntam. E vamos firme para a glória do Senhor. Algum pedido específico de oração, Santos? Não? Orem pela minha alminha. Amém. Vamos orar pela nossa irmã Nicole. Oh, Jesus, o espírito do bullying não quer ir embora, Senhor. Nos liberta do espírito do bullying, meu Deus. Amém. Pastor, ora lá para aquela discípula minha, viu? Porque eu vou falar com o senhor, ela não está nem me respondendo mensagem. Não, está escorregadia, né? Nós vamos fazer o seguinte, irmão, nós vamos orar por ela e a senhora já vai orando por outra. Porque, assim, a gente também não está afim de ficar jogando pérolas aos porcos, não, viu? O evangelho é poderoso de todas as maneiras, né? Então, vamos orar para Jesus amolecer o coração dela, mas que Deus lhe dê sabedoria já para outro. Em nome de Jesus Cristo. Se os irmãos quiserem, principalmente os que tiverem com dificuldade para achar alguém e tal, e precisar de uma imagenzinha tipo arte, tipo, vem estudar comigo, alguma coisa assim bonitinha, para ficar padrãozinho, tem gente que gosta de receber. Vem tomar um café comigo e tal. Aí eu crio para os irmãos que quiserem, com endereço bonitinho, para ele ir divulgando e mandando até achar alguém que corresponda. Tem gente que acha por essas coisas. Amém. Nico, essa questão nós vamos deixar para outro momento. É uma ótima ideia, mas tem que ser fruto de relacionamento. Não pode ser um evento. Tem que ser um relacionamento. Então, mais um a um. Um a um. A ideia é excelente. Nós usaremos essa estratégia em outros momentos. Mas agora é cara a cara. Amém? Deu para entender a diferença? A ideia é excelente. Vai ter um momento para ela. Mas essa aí, irmão, eu estou aqui e tal, pensei no você, sem meios. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, glória ao Senhor. Vamos orar. Eu quero que os irmãos orem pela minha vida, além de ser professor, eu faço alguns bicos, né? Os irmãos sabem, às vezes eu pego uns bicos. Eu fiz alguns orçamentos, eu queria que esses orçamentos fossem respondidos segundo a vontade de Deus, sabe? Então, os irmãos orem em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar, então, em nome do Senhor. Você comprou um microfone, Ana? Irmãos, assim, amém. Nós vamos orar, mas assim, vamos fazer uma meta aqui. Calma aí, vamos fazer uma meta. Irmão, nós vamos orar. Mas se você passar 2 dias sem convidar ninguém, irmãos, a nossa oração não está servindo para nada. Você não está acreditando na oração. Então, irmãos, vamos orar. Mas se você não está convidando ninguém, irmão, ou eu estou orando para que eu seja iluminado. Não, irmão, joga a semente. Amém, irmãos?
Joga semente. Eu não vem ninguém à mente. Pega o contato aí do celular, vai passando no celular e fala assim, eu vou chamar fulano de tal. Ô, primão, tava pensando você aqui, que tal a gente orar? Vai, uma hora dá certo. Amém? Amém? É Amém. igual aquela velha questão daquela velha que a pessoa pede, hoje, pastor, ora para eu conseguir um emprego. Eu falo assim, vamos orar hoje, mas amanhã você vai imprimir 100 currículos e vai entregar todos esses currículos. Aí semana que vem, irmão, você entregou os currículos? Não. Então, para que eu estou orando? Você não acredita. Isso é incredulidade. Vamos lá, irmãos, vamos orar. Depois nós tirar a foto. Boa pergunta. Maria, se a pessoa está realmente afastada, se a pessoa está tipo assim, sei lá, 4 meses que não vai na igreja de jeito nenhum, não vai culto de jeito nenhum. Não estou falando aquele que está naquela mornidão, vai uma vez sim, uma vez não. A pessoa realmente está distanciona assim? Pode, valendo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fechou? Se a pessoa está ele é um morno. Não, Jesus, ele tem igreja, ele tem pastor, ele tem o Espírito. Beleza, vamos atrás dos que estão perdidos. Então, tá valendo. Se a pessoa tiver nessa situação aí, uns 2 meses, 3 meses, que vai na igreja, quer saber, tá valendo. Glória a Jesus. Bem? Vamos orar, então, em nome do Senhor. Depois da oração, nós vamos tirar foto. Os irmãos abram a câmera para nós tirar foto. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Senhor, meu Deus, nós tínhamos, meu Pai amado Senhor, nós temos tanto, meu Pai, para lhe agradecer. Pai, muitas vezes nós temos tantas dúvidas, Pai. Jesus, quantas vezes, Pai, nós queremos ouvirmos o evangelho da carne, Pai, o evangelho do diabo. Sempre querendo fazer para ter, Pai. Esquecemos do evangelho da cruz, da comunhão, Senhor, que o Senhor já fez, já nos deu, Pai. O que precisamos está em nós pelo Teu Espírito. Meu Pai amado Senhor, que toda a opressão do inimigo que tem na minha casa, Pai, que vai embora em nome de Jesus. Que toda a opressão do inimigo que tem na casa dos meus irmãos, Pai, vai embora em nome de Jesus. Toda opressão, meu Pai amado Senhor, que há no nosso trabalho, Senhor, no meu trabalho, no trabalho dos irmãos, na escola, nos relacionamentos, Pai, vai embora em nome de Jesus Cristo. Nós damos ordem para que todo principado, toda seta, todo dardo do inimigo vá embora. Meu Pai, nos ajuda a tomar posse, meu Pai amado Senhor, simplesmente aceitar essa dádiva tão gloriosa que o Senhor nos deu. Meu Pai amado Senhor, me ajuda, Pai, na minha célula no Senai, Senhor, a conseguir levar aquelas pessoas ao Senhor, Pai. Ajuda os nossos irmãos, Pai, que estão no discipulado, Senhor. A irmã Nicole, a irmã Ana, o irmão Enos, Pai. Ajuda eles, meu Pai amado Senhor, a apresentar Cristo, meu Pai. A apresentar o Senhor, meu Deus, para essas vidas. Meu Deus amado Senhor, ajuda os nossos irmãos que estão atrás de discípulos, Senhor. O Senhor falou que nós deveríamos fazer discípulos, Pai. Então nos dê a capacidade de discipular para a Tua glória. Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Pai, a alma, o coração, meu Pai, da irmã Nicole, Senhor. Senhor Jesus, que a Tua luz brilhe sobre ela. Meu Deus amado Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que essa porta, meu Deus amado Senhor Jesus, seja aberta, meu Pai, pelo soprar dos seus lábios, não pela força do braço da Tua filha. Jesus amado, faça ela desistir de lutar, Pai. Faça ela confiar em Ti para a Tua glória. Meu Deus amado Senhor, em nome de Jesus, nós nos dispomos a Ti, Senhor. Nos dispomos, meu Pai, à Tua vontade. Abençoa os nossos irmãos, Pai, que vieram de Ermidinha, Senhor, e terão que voltar, Pai. Hoje, meu Pai, ou amanhã, Senhor, concede a desgraça, meu Pai. Abençoa a nossa irmã Kézia e as crianças que estão em viagem. Senhor, meu Deus amado, Senhor, nos dê resposta, Pai, acerca das propostas dos projetos para a Tua glória. Senhor, nos faça ter sede e comunhão com o Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Mais do que performance, Pai, é estar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Deixa eu parar a gravação aqui. Vamos abrir as câmeras, Santos?